Para introduzir o assunto aqui, domingo passado, eu falei para a igreja que nós íamos falar sobre o resgate do sacerdócio familiar, sacerdote familiar. E eu introduzi o assunto, mostrando para os irmãos que em Êxodo, capítulo 19, Deus abre o coração com Moisés, quando o povo sai do Egito, e Deus fala para Moisés que o desejo dele era ter uma nação de reis e sacerdotes. Então Deus está tirando o sacerdote daquele quadradinho chamado o templo, aqueles negócios todos que tinham no Velho Testamento, né? E colocando um sacerdote em cada casa. Então cada casa tem que ter um sacerdote. Aí eu falei sobre o rei e sacerdote, a dupla honra de Isaías 61, que vai ter em lugar da vergonha, dupla honra. Não é se você comer um prato de macarrão, você vai comer dois, não. Se comer uma lasanha, vai comer duas, não. Não é isso aí, não. Não é só isso, não. Mas dupla honra é quando Deus pega a unção de rei e sacerdote e coloca na sua vida. No Velho Testamento, ou era rei ou era sacerdote. Não podia ser as duas coisas. Quando o rei tentava ser sacerdote, ele era fulminado, ele morria. Ou era leproso. E vice-versa. Mas depois que Jesus morreu e o véu se rasgou, Deus nos dá a dupla honra de sermos reis e sacerdotes. Não acredito. Quem gritou amém aí? Só um sacerdote tem aqui? Vou te dar uma oportunidade. Se tiverem dois sacerdotes aqui, eu sou um, cadê o outro? Começando a ficar bom, hein? Começando a ficar bom. Então vamos caminhar um pouco mais dentro desse assunto de dupla honra, rei e sacerdote. E eu quero dizer para os irmãos que quando você é sacerdote do seu lar, a unção sacerdotal não passa, ela se multiplica. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade de pai para filho até a terceira e quarta geração. Mas Deus é misericordioso com a família até 1000 gerações. Então, aquilo que eu semear hoje como sacerdote da minha casa, os meus filhos vão colher. Amém? E vão colher dobrado, porque a unção sempre é dobrada. Os meus filhos vão colher dobrado e os meus netos vão colher quadriplicado daquilo que eu sou hoje. Então, se você é um sacerdote na sua casa, se Deus está restaurando o seu sacerdócio, aquilo que você está semeando hoje em Deus, os seus filhos vão colher. Esses dias eu fui convidado para pregar num lugar aí, numa cidade, e chegou lá, o pastor me recebeu com muita honra, eu e minha esposa. Ele falou, você não vai ficar na minha casa, e me levou para um hotel e alugou uma suíte. E nós chegamos ali, eu falei, Deus, quanta honra, pessoas para carregar mala. De manhã, quando eu levantei assim, o café da manhã, tinha tanta coisa, eu fiquei com o pratinho na mão, olhando aquele monte de coisa. Eu acho que a mulher viu que eu fiquei muito tempo ali, perguntou, o senhor está bem? Eu falei, só estou decidindo o que eu vou comer primeiro, que era tanta coisa para comer, né? Muita coisa, muita honra mesmo. Carro pegando na porta, levando para a igreja, trazendo, vai jantar com não sei quem. Eu estava parecendo uma celebridade. Aí eu deitei no quarto, olhando para cima e falei, fiz uma oração bem espiritual, falei, Senhor, eu não sou digno de tanta honra. E Deus falou assim comigo, claro que não é, você está achando que você é digno de alguma coisa? Eu achei que Deus ia dar uma outra resposta, mas Deus sempre nos pega. E aí Deus falou comigo uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com você nessa noite. Os meus pais chegaram em Ribeirão, eu vou falar a data, mas eu era bem nenenzinho nessa época, viu? Senão vocês vão achar que eu sou muito velho. Meus pais chegaram aqui em 1964. E meus pais foram para a igreja, e meus pais, eles eram muito pobres, mas pobres demais da conta mesmo. E meu pai se converteu, com a minha mãe foram para a igreja, e a nossa igreja sempre tinha um missionário lá. É uma igreja dirigida por americanos, e sempre tinha um missionário. E o pastor sempre fazia um apelo, olha, quem pode dar um almoço para o missionário hoje? O pastor queria que o missionário se entrosasse com a igreja, e ninguém levantava a mão para dar esse almoço para esse missionário. E a minha mãe, da extrema pobreza, sempre levantava a mão, e cada vez que a minha mãe levantava a mão, meu pai quase morria de vergonha. Meu Deus, não tinha mesa, era uma tábua, passava bombril numa tábua, sentava todo mundo ali, e a minha mãe fazia o frango, né? Fazia um franguinho, era arroz com frango, uma salada de alface, não tinha muita coisa para comer, quando não era ovo frito. E os missionários amavam a minha mãe. Muitos já morreram, outros estão nos Estados Unidos, eles trocam um e-mail comigo, eles sempre lembram do cafezinho e do franguinho da minha mãe.
E eu deitado e Deus falou uma coisa para mim: você está colhendo hoje o franguinho, o cafezinho e a água que a sua mãe deu para os missionários na década de 60. O que é que você tem deixado de herança para os seus filhos como sacerdotes? Você pode deixar um carro novo, uma casa, 10 casas, você pode deixar muitas coisas boas. Mas vamos para o texto que eu quero começar a pregar, senão eu vou te enrolar aqui a noite inteira. Abra sua Bíblia então, está tudo aberto aí. Diz assim o texto: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na casa com seus filhos e feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for se enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vá, vende o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai amado, mais uma vez nós te adoramos pela sua palavra aberta aqui, Senhor. Queremos que o nosso coração receba essa palavra. Repreendemos todo espírito contrário à semente, para que nós possamos receber com alegria, que essa palavra seja multiplicada nos nossos corações e venha produzir crescimento, em nome de Jesus, amém. Mas a situação aqui era caótica. Uma mulher cujo marido dela era discípulo do profeta, portanto ele era sacerdote, porque ele temia o Senhor. Entra aqui naquela bênção de Abraão, de Gênesis 12. Ela disse para o profeta: meu marido morreu, e ele temia o Senhor, ele era seu discípulo. E o profeta não podia despedir aquela mulher sem uma palavra. Nos dias desse profeta Eliseu, a situação sociodemográfica, geográfica, a situação social da mulher era muito complicada. Se a mulher não tivesse um marido e nem filho homem, ela valia menos que um cachorro morto. Então você começa a entender aqui a situação daquela mulher. Chega para o profeta e diz: ó, meu marido morreu e os meus filhos vão ser levados como escravos para pagar dívidas que eu acabei acumulando. Algumas dívidas vão levar os meus filhos como escravos. Então era uma mulher que ela só tinha 2 opções se os filhos fossem levados escravos, porque não tinha mais marido. Ou ela ia para a prostituição, ou ela ia para a mendicância. Ela não tinha outra opção. O lar dela estava totalmente destruído, comprometido com a destruição, sem esperança, sem ver uma luz no fim do túnel, e ela procurou o homem de Deus nesse desespero. Talvez você entrou aqui nessa situação, seu lar está vendo que seu lar está sendo destruído, você não tem força socioeconômica para resolver o seu problema, você está no desespero, está dizendo: não tem mais jeito, acabou, não tenho o que fazer, eu não posso mais crer no milagre na minha vida, os meus filhos estão se perdendo, o meu marido está perdido, ou a minha esposa está perdida, não sei qual é a sua situação, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você veio no lugar certo, porque hoje você vai sair daqui com uma solução. Deus vai te visitar nessa noite e vai te visitar com poder, amém? Aí o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ele não perguntou o que é que você tem no banco. Ele não perguntou o que é que ele tinha fora de casa. Ele perguntou o que é que você tem em casa, porque os maiores milagres que Jesus operou começou dentro de uma casa. Se na sua casa tem um sacerdócio, na sua casa tem um sacerdote santo, que está ensinando santidade, está ensinando temor a Deus, com certeza Deus vai realizar um milagre. E aquela mulher disse: Senhor, eu não tenho nada. E é maravilhoso quando você chega nessa situação e você diz: eu não tenho nada e eu não sou nada. Porque enquanto você achar que tem alguma coisa, que você é alguma coisa, Deus não pode fazer nada. Deus só faz o milagre a partir do nada.
Então, se você não tem nada, você tem tudo, porque Jesus vai começar a operar em cima do seu nada. Quando entenderam isso, dão glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele precisa de alguém que não tem nada, de alguém que reconheça a sua situação de miséria. Senhor, eu não tenho nada e os meus filhos vão ser levados como escravo, entendeu? Se é friboi, Deus não usa. Deus não trabalha com quem já é, Deus não trabalha com quem já faz, Deus trabalha com pessoas quebrantadas, que reconhecem a situação de miséria. Eu preciso de um milagre, eu preciso ser quebrantado, eu preciso de fazer alguma coisa. Então ele diz para a mulher, então você tem um pouco de coisa lá. Agora deixa eu falar um pouco sobre o marido dela. Ele morreu, ele servia a Deus, ele não tinha nada, mas este homem deixou uma herança para sua mulher. Este homem deixou em casa, quando ele morreu, um pouquinho de azeite. O que é que você tem deixado para os seus filhos? Qual a herança que você deixa para os seus filhos? Você pode não deixar carro, conta bancária, você pode não deixar cartão de crédito, faculdade, pode não ter deixado nada. Mas se você deixar um santo sacerdotal, a tua família está salva. Ele morreu, mas deixou um pouquinho de óleo. E a partir da unção sacerdotal, Deus restaurou aquela família, Deus restaurou aquela casa. Irmãos, não há nada que Deus não restaure na sua vida, quando você tiver um compromisso de temor e fidelidade a Deus, e for o sacerdote da sua casa. O meu pai era extremamente pobre, mas ele deixou uma herança sacerdotal para nós. A situação era tão difícil. A Mônica, essa minha irmã que está aqui, e a Rosa, que trabalha assentamento, elas tão magras, tão magrelinhas, que um metro de pano, dá para fazer 4 vestidos para cada uma. Elas não comiam, não tinha muito o que comer. Mas quando meu pai começou a ler a Bíblia, e ele começou a entender as coisas, meu pai estava com depressão, meu pai era um homem muito rico e ficou muito pobre, ele estava com depressão, ele ficou em cima de um sofá lendo a Bíblia, a gente não entendia o que meu pai tinha, meu pai ficou pele e osso. Então quando meu pai descobriu alguma coisa, algum princípio sacerdotal, ele levantava da cama, magrelo, pensa num homem magrelo, ninguém dava emprego para ele, porque ele era caminhoneiro, ele não conseguia passar a marcha no caminhão, tão doente que ele estava. Mas ele pegava a Bíblia e até a minha mãe falava assim, filha, olha o que eu li na Bíblia, por que o padre nunca falou isso para nós? E a minha mãe pegou a Bíblia, levou para o padre e falou, padre, está escrito aqui, por que o senhor nunca falou isso para nós? E o padre falou, é pela fé, minha filha, tem que crer no que eu estou fazendo. Mas e as respostas? Deus descobriu na Bíblia uma unção sacerdotal que ele passou para os filhos. E eu quero passar para os meus filhos. Eu já disse que eu quero morrer vazio. Eu quero ir para o túmulo sem nada. Tudo que eu tenho eu quero passar para os irmãos. Nós estamos levantando 4 homens aqui, que eu quero passar tudo para eles. Ah, mas o fulano, Beltrano, não importa. Quando eu chamei o pastor Joãozinho, ele não sabia nem ler. E hoje é um dos melhores pastores que nós temos dentro da IMUB. O que é que você tem deixado de herança para os seus filhos? Eu vejo filhos, meninos, crianças de todos os jeitos. Eu vejo meninos bem vestidinhos, bermudinha, aquela roupinha de mano, cabelinho ajeitadinho, gelzinho no cabelo, por fora está bonitinho, mas e por dentro, como é que está essa criança? Aqui a mulher tinha 2 condenados. E o profeta fala para ela, pega o óleo que você tem e começa a derramar nas vasilhas vazias. E ele diz para ela, vai na vizinhança e pega vasilhas vazias. Irmãos, escuta aqui que eu vou dizer para você. Se tem uma coisa que o teu vizinho tem, é uma vasilha vazia precisando de que você enche. Todo mundo tem uma vasilha vazia. Está todo mundo carente, está todo mundo precisando de Jesus. E você tem a solução para isso, porque você tem óleo da unção sacerdotal na tua casa. Comece a derramar o seu óleo sobre as vasilhas vazias dos seus vizinhos. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem um vizinho problemático. Quantos aqui tem um vizinho problemático? Eu tenho um. Acho que eu tenho 2. Não, pensando bem, são 3. Não quis dizer isso, mas você... Vai nos vizinhos e pega a vasilha. E é impressionante aqui no texto, como todo lugar que eles batiam, eles encontravam uma vasilha vazia.
Eles pegam essas vasilhas vazias e vai para casa. E deita o óleo sobre essas vasilhas vazias. E ela fez isso. Agora, em todo esse tempo que ela ia no profeta com os seus filhos, o credor estava atrás. De olho nos filhos dela. Ela voltava para casa e o Satanás está lá, porque o diabo é assim, está de olho nos seus filhos, ele não está nem para você, ele quer destruir você para depois destruir seus filhos. É assim que o diabo trabalha. No Egito foi assim, quando o faraó viu que estava morrendo, ele falou para Moisés, pode te fazer uma proposta, vai, leva as mulheres, leva o gado, leva tudo, deixa as crianças. O diabo quer as crianças, ele quer destruir as crianças. E aí vai, vem, e o credor atrás dela onde ela ia, e os meninos saíam para buscar vasilha e ia atrás dos meninos, não, vou pegar aquele mais velhinho, vou vender ele no Egito. Rapaz, isso aqui é glória, está amarrado. Estou brincando. E os meninos, e de olho nos meninos, e os meninos vai e volta, e a mulher entrou em casa com os meninos, escuta aqui, e fechou a porta, ó. Sabe por que os meninos estavam morrendo? Porque aquela casa tinha uma porta aberta, arreganhada, entrava tudo que não prestava. Como é que está a tua casa? O que está entrando dentro da tua casa? O que você está deixando entrar na tua casa? Eu preguei sobre os 3 níveis de culto que tinha em Israel. O grande templo, sinagoga é a tua casa, os 3 lugares que pode ter culto, 3 lugares de consagração. E eu disse para que na casa do crente, só tem 2 lugares de santo na casa do crente. É a mesa onde você almoça com os seus filhos, que é o lugar da comunhão, e a cama onde você deita com a sua mulher. E às vezes a mesa está profanada, a cama está profanada, tem imoralidade, tem pornografia, tem tudo que não presta e você quer ser abençoado, o diabo está de olho nos seus filhos. O que nós temos que fazer? Igual a mulher fez, deixou o diabo para lá de fora, deixou o credor para lá de fora, colocou as crianças em casa e fechou a porta. Você tem que aprender, sabe fazer o quê? Fechar a porta da tua casa. Reganha, entra tudo que não presta, depois tem que correr atrás. Fechou a porta, chamou os meninos, e tinha 2 condenados dentro de casa, e um credor para lá de fora, esperando para pegar o menino, para levar como escravo. E ela começa, pegou o óleo, um pouquinho de óleo que o maridão deixou, traz aqui uma vasilha, menino, e encheu a vasilha, olhou, ué, tem o mesmo tanto aqui. Está acontecendo alguma coisa. Mês de março vai acontecer muita coisa na sua casa, porque Deus vai multiplicar o teu óleo. Deus vai multiplicar. Você vai derramar sobre muita gente, sobre muitos discípulos, e a sua unção não vai acabar. Escuta, mês de março é o mês do sacerdote aqui nessa igreja. Vamos restaurar a santidade do lar, vamos restaurar o sacerdócio, e o diabo não vai destruir nenhuma casa aqui. Traz mais uma vasilha. Uai, encheu. Menino, olha aqui, está do mesmo tanto. Traz mais uma. Começou a gostar do negócio. Naquele momento que ela começa a multiplicar a unção sacerdotal sobre os filhos que o marido tinha deixado, vocês estão entendendo aqui? Tem vários personagens nessa história. Tem um profeta, uma mulher desesperada, 2 meninos condenados e o credor, que é o diabo. Mas quando ela fecha a porta e começa a ministrar unção, e os meninos começam a participar da unção, Deus estava transformando 2 condenados em 2 sacerdotes, porque eles aprenderam a encher vasilhas. Quando você começar a encher vasilhas, começar a discipular alguém, começar a derramar sobre as pessoas o que você tem, Deus vai começar a multiplicar o seu óleo. Crente parado vai ficar parado, o óleo não vai nem para frente nem para trás, se não diminuir, né? Porque crente parado, vasilha com óleo parado, racha e vaza. E Deus não te chamou para vazar, Deus te chamou para multiplicar, para transbordar. Então é bom começar a ensinar alguém o que você sabe. É bom começar a disciplinar e discipular. Traz mais uma, menina. Encheu. Ela falou, traz mais uma. E o menino falou, mãe, encheu tudo. E o azeite parou de jorrar. Sabe quando é que a sua unção vai parar de jorrar? Sabe quando é que o seu azeite vai parar de jorrar? Quando não tiver mais ninguém para você encher. Porque Deus nunca deu a unção dele por limites. Ó, só um irmão fez assim. Está todo mundo aqui?
Todo mundo entendendo? É fácil saber se você está aqui. Eu ando para lá, ó, e você fica olhando lá. Ó. Eu sei que alguns já não estão aqui faz tempo. Deixa eu te falar de novo aqui, aí você dá um glória, só para me animar. Sabe quando é que vai acabar a tua unção? Quando não tiver mais nenhum vaso vazio para você encher. Deus nunca vai te dar unção por limites. É unção do conta-gota, né? A linguinha aí, irmão. Só uma gotinha, você sabe. Ó, tá difícil, não tá tendo água, a Dilma tá com problema. Tá, ó, só na crise. Deus disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei. Sabe o que quer dizer derramar no grego, irmãos? A palavra derramar no grego, você sabe o que quer dizer? Nem eu, mas eu sei que é bom demais receber. Eu sei que é bom demais receber. E quanto mais, melhor. Deus nunca disse assim, eu vou limitar. Ele disse, eu derramarei do meu espírito. Derramarei sobre toda a carne. E só não recebe quem não quer. Quem quer, recebe. Acabou, mãe. O que ela fez? Pegou os meninos, fechou a porta, deu uma jarra de óleo para cada um, falou, vamos lá no profeta, no homem de Deus. Ela não gastou uma gotinha de óleo. Ela leva o óleo lá para o profeta, ela levou o dízimo, a oferta, a primícia. Ela não mexeu no que ela tinha. O milagre da multiplicação não foi só quando ela encheu as vasilhas, mas quando ela foi no homem de Deus e pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Porque eu preciso de um homem de Deus na minha vida. Eu preciso ser orientado na minha vida. Estou com quase 30 anos de pastoreamento e eu preciso de alguém para me ajudar, para me orientar no que eu tenho que fazer. E ela foi com os filhos, levou para o sacerdote, lá para o profeta. Esse profeta, aqui está a sua parte na multiplicação. Eu já falei isso aqui na igreja, eu sou 50% da sua bênção. Eu sou 50% da sua bênção. Os pastores são 50% da sua bênção. A Bíblia diz, crê nos seus profetas e prospera. Crê nos pastores e, se eu profetizar, é 50% da tua bênção, o outro 50% da tua unção. E ela leva o óleo para o profeta, diz, aqui está a sua parte e tal. E aí o profeta dá uma palavra para ela. Diz assim, vai, vende, paga os seus credores e viva do resto. O milagre foi tão grande que aposentou ela e os 2 filhos. Quem quer um milagre desse? Oh, Jesus, como eu tenho orado por um milagre desse, aposentar. Eu tive em cada praia, cada lugar tão lindo. Meu Deus, que vontade de ir embora e ficar lá aposentado. Não mexe comigo não, que eu estou aposentado. Mas não é hora de aposentar, é hora de trabalhar, de buscar o Senhor. Queridos, a unção sacerdotal não passa. Seja o sacerdote da sua casa. Ah, pastor, eu não estou falando sacerdote homem. Tem casa aqui que o marido morreu, a mulher é sacerdotisa. Deus está dizendo que Ele quer uma nação de homens e mulheres sacerdotes. Crianças, Jeremias ficou cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. João Batista, quando Isabel vai lá e entra, vai visitar Isabel estava grávida de 6 meses, quando Maria entra lá e diz, e saúda ela, o menino mexeu no ventre, João Batista ficou cheio da unção no ventre da mãe, já era sacerdote no ventre. Samuel com 6 anos, 7 anos de idade, a mãe levava uma estola sacerdotal para ele, e ele já ministrava para Eli, que era o sacerdote da nação. Sacerdócio não tem idade não, irmãos. Ah, vou passar pelo curso, vou fazer. Não, sacerdote não tem idade. Sacerdote é sacerdote, já nasceu sacerdote, e Deus quer formar uma nação de reis e sacerdotes. Deixe o seu azeite ser multiplicado. Deixa o seu azeite derramar. Deixa Deus fazer um grande milagre na tua vida através do sacerdócio. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Domingo que vem, vamos falar de novo do sacerdócio.
No domingo, vamos de novo para o sacerdócio. E vamos restaurar as casas dos sacerdotes que estão caídos, casas que precisam ser restauradas, sacerdotes que precisam tomar a posição no lar, sacerdotes que precisam começar a ministrar santidade para a sua mulher, começar a ministrar santidade para os seus filhos, começar a ensinar os seus filhos a santidade, o caminho do Senhor. Quando nós fizermos isso, todos os nossos filhos serão resgatados. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, irmãos. Diante do meu Deus, você não vai perder os seus filhos para o mundo. Não importa o que é que o diabo está dizendo no teu ouvido agora, eu estou te dando uma palavra. Nem seus filhos e nem os seus netos vão conhecer o mundo. Porque Deus vai começar uma unção sacerdotal nesse lugar. Uma unção de poder. Uma unção de compromisso com Deus mesmo. Ori cantará balamanaias. Nós vamos cantar um cântico, eu não vou nem fazer apelo hoje. Eu só quero orar com você depois. Deus te deu poder para dominar sobre os céus e sobre a terra. O sacerdote domina, ele é rei sacerdote. Curva a sua cabeça. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu